Muito bem, mais uma vez, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui iniciando nossa programação, nossa videoconferência com o pastor e missionário Ronaldo Fernandes. É um motivo de muita alegria para o Departamento dos Adolescentes da Igreja Batista Regular da Pituba, poder estar trazendo esse irmão tão querido para estar aqui conosco, compartilhando da sua experiência, compartilhando de tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Já tem alguns anos que eu conheci o testemunho do pastor Ronaldo, em uma visita dele lá na nossa igreja, e desde a primeira vez que eu ouvi o testemunho dele, eu fui bastante impactado, e todas as vezes que ouço, continuo sendo bastante abençoado pelo Senhor, sendo impactado. Então, é uma honra, é um privilégio muito grande ter ele aqui conosco, ainda aqui de modo virtual, para poder estar nos ensinando mais e mais aquilo que o Senhor tem ensinado a ele. Vamos iniciar com um momento de oração e logo em seguida o pastor Ronaldo estará com a palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós agradecemos por esse privilégio que temos em Cristo Jesus, de termos uma família espalhada por toda a terra, de irmãos, de pessoas que foram compradas por um alto preço pelo sangue do Senhor Jesus. Ó Deus, e apesar de nós estarmos distantes fisicamente, apesar de muitas vezes nós não conhecermos o outro pessoalmente, de convivermos, mas é o Espírito Santo que produz no corpo de Cristo essa ligação, esse vínculo, esse amor, esse carinho especial. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando o pastor Ronaldo, toda a sua família, lhe dando sabedoria, lhe dando autoridade, para que ele possa conduzir essa programação para a tua glória, que por meio, a Deus, dessa programação, o teu nome possa ser glorificado, e nós possamos ser edificados pelo Senhor, e que o Senhor, se assim for da tua vontade, o Senhor levante pessoas, ó Deus, no nosso meio, pessoas interessadas em te servir, pessoas chamadas por ti, para pregar o evangelho, para poder fazer o nome do Senhor Jesus conhecido. Essa é a nossa oração, ó Pai, para a tua glória, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, se durante a videoconferência surgiu alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, anotem e no final, se o pastor Ronaldo não responder durante a programação, vocês poderão falar. Boa noite a todos. É um privilégio poder falar através desses meios que Deus providenciou com os irmãos. Então, vamos começar o nosso bate-papo, a nossa série de perguntas e respostas. E a primeira pergunta que eu faço, pastor Ronaldo, não é bem uma pergunta, é uma chamada, né? Conte-nos o seu testemunho de vida e o seu testemunho ministerial. Bem, é bem longo, né? Mas vou tentar resumir como Deus me alcançou por sua graça. Meu nome é Ronaldo, eu sou missionário, sou casado com a Thalita, temos 2 filhos, o Zadok e o Estevão, e eu sou missionário também da Igreja Batista Regular da Pituba, há mais de 8 anos. Vocês têm apoiado a minha família. Antes de ir para o campo, de ir para o Timor, a igreja decidiu nos apoiar e até hoje tem nos apoiado. Então, Deus seja louvado por isso. Mas como Deus me alcançou, como Ele transformou a minha vida. Hoje eu tenho 38 anos e há 20 anos, vai completar agora em dezembro, Deus me resgatou das trevas. Eu tinha uma vida totalmente desgraçada, não figuradamente, mas literalmente, vivendo no pecado, nas drogas, cometi muitos delitos e, por consequência da minha desobediência aos meus pais, às autoridades, eu fui preso muitas vezes quando ainda menor. Fui para a FEBEM, fiquei meses internado na FEBEM, completei a maioridade,
continuei praticando crimes e delitos, assaltos, arma armada, tudo para manter o meu vício, o meu egoísmo, que eu queria usar aquela droga que eu amava tanto. Fui dependente químico de várias drogas, de crack, de maconha, cocaína. Então eu era um caso perdido. Eu lembro de um delegado que ele disse que eu não chegaria aos 18 anos, pela vida que eu levava, uma vida totalmente desgraçada, envolvido com gangues, com baile funk, enfim. Deus, na sua misericórdia, me livrou muitas vezes da morte e com 19 anos eu estava em um presídio do interior do estado do Ceará, eu tinha fugido de uma delegacia e naquele presídio foi quando o evangelho me alcançou. A minha mãe, sendo uma serva de Deus, ela orava muito por mim, o meu irmão, a minha irmã também da Igreja Batista Maranata aqui de Fortaleza, eles oravam, me evangelizavam, mas eu não queria nada com Deus, eu não queria deixar aquela vida de pecados, eu amava aquilo que eu fazia. Então Deus, na sua graça, resolveu me alcançar dentro da prisão, já com 19 anos, e isso foi no ano de 2001. Agora em dezembro vai completar 20 anos que eu sou uma nova criatura. Então, saindo da prisão, eu tive que recomeçar minha vida. Eu voltei a estudar, eu comecei a trabalhar, eu vim para a Igreja Bíblica Batista do Planalto, na qual eu sou membro até hoje. Fui discipulado, fui acompanhado. Pela graça de Deus, Deus tem me sustentado até hoje, não tive nenhuma recaída. Apesar de ter voltado para o presídio, vai tá aqui em uma das perguntas, eu tive que retornar por conta do meu passado, mas graças a Deus, Deus tem me fortalecido e me sustentado durante esses 20 anos, pela graça dele. A segunda questão é como você chegou na conclusão de que a vontade de Deus para a sua vida era o ministério? Então, ainda naquela questão, eu estou no ministério Missões Transculturais há 10 anos. Eu entrei na Missão Maranata em fevereiro de 2002. Vai completar 10 anos agora, próximo ano. Eu trabalhei nos presídios por 8 anos, de 2004 a 2012. Eu fui missionário nos presídios, aqui no Ceará. E antes disso, eu trabalhei também nos hospitais, como evangelista, evangelizando pacientes e também acompanhantes, familiares. Eu acho que desde 2003 que eu estou envolvido na obra de Deus diretamente com evangelismo, com missões urbanas e também de 2012 para cá com missões transculturais. Aí a pergunta, como eu cheguei à conclusão, passando para essa pergunta? 3 coisas Deus usou na minha vida, 3 coisas fundamentais. A primeira delas foi a leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus. Deus, ele falou muito ao meu coração através dos textos da Grande Comissão e de outros textos. Quando eu li a Bíblia, eu entendia, por exemplo, lá em Mateus 28, 18, que aquela ordem é para mim. Não é para o meu irmão que está do lado. Deus está mandando eu ir, eu tenho que me movimentar para pregar o Evangelho. Então eu tomo como pessoal, não pensando no irmão ou na igreja como um todo. Se bem que se aplica à igreja, mas eu penso em mim. Participação em conferências missionárias. A nossa igreja aqui em Fortaleza, ela é muito missionária, apoia mais de 20 missionários no Brasil, fora do Brasil, entre os índios, no interior. Então, tudo isso me contagiou, tudo isso ia me contagiando. As conferências missionárias, a leitura da palavra, um dos versos que foram definitivos para eu tomar a decisão de me dedicar ao ministério foi Atos 20, 24. Atos 20,
capítulo 20, verso 24, que diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então esse versículo me impactou muito, porque para Paulo a vida dele só fazia sentido se fosse para testemunhar o evangelho da graça de Deus, para concluir a carreira que Deus confiou a ele, o chamado. Então esse verso me impactou muito, porque eu apliquei para a minha vida. Deus me salvou com o propósito de que eu seja um instrumento nas mãos dele, que eu seja um servo. Ele não me salvou só para que eu entre no céu, mas para que eu o sirva. Então a minha vida tem esse propósito, servir ao Senhor. Eu tenho uma carreira. Então, só faz sentido a vida se for para glorificar Deus, para servir ao Senhor. E a terceira coisa muito importante que me levou a tomar essa decisão foi uma biografia. Uma biografia que o meu discipulador, no meu primeiro ano de crente, o meu discipulador, ele me deu para que eu pudesse ler. Essa biografia é de um missionário que trabalhou entre os índios eu acho que é no Peru, que o nome é Por Esta Cruz Te Matarei. É um livrozinho pequeno, mas muito interessante, conta a história do missionário pregando entre os índios, sendo perseguido, sofrendo, mas ele não desistia. Os índios batiam nele, botavam ele para fora da aldeia e voltava. Então eu disse, rapaz, eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele, dedicar minha vida ao Senhor. Por mais que eu sofra, Cristo sofreu muito mais por mim. Então, é isso que eu quero. Dedicar minha vida ao Senhor. E foram essas três coisas: as conferências missionárias, a leitura da Bíblia, a grande comissão e os outros textos, como esse de Atos que eu li, eu aplico para a minha vida. Isso aqui é para mim. Então, eu tenho que me movimentar, eu tenho que obedecer. E a leitura desse livro, dessa biografia missionária, que foi a primeira que eu li, e de lá para cá eu venho lendo muitas outras que têm me edificado muito. Amém, pastor. Louvado seja Deus. A terceira questão é: como foi a sua preparação para o ministério e se existe alguma diferença na preparação ministerial entre um missionário e um pastor de uma igreja local? Boa pergunta. Quando eu cheguei a essa conclusão que Deus estava me chamando, eu não tive nada sobrenatural, alguma visão, nada disso. Eu era o zelador da minha igreja, eu trabalhava como zelador e refletindo na conferência missionária que eu tinha participado e nas leituras bíblicas, eu decidi: minha vida é para servir ao Senhor. No mesmo dia, eu fui na casa do meu pastor, que inclusive é hoje no bairro aqui que eu estou morando, na época, né, na mesma rua. Aí eu fui lá na casa dele e disse: pastor, eu não quero viver para mim mesmo, eu quero dedicar minha vida ao ministério, eu quero me preparar para servir a Deus. Agora eu estou entendendo que ele me salvou com esse papel e que a minha vida só faz sentido se for engajado nesse objetivo. E quem conhece o pastor Genuan sabe o quanto ele é empolgado com a obra de Deus, com missões, e ele logo me encorajou, me motivou e disse: vamos para o Cariri, vamos preparar você para ir para o seminário. E nessa altura, era no ano de 2003, eu tinha 1 ano e meio de convertido, já servia na igreja, já servia nos hospitais, mas ainda estava naquela fase de transição, naquela fase de tomar a decisão final, sendo Deus trabalhando em meu coração, Deus me conduzindo até esse ponto. Quando eu disse eu quero, falei com o pastor, ele
seminário, vamos preparar você para ir para o seminário. Aí eu disse, pastor, eu estou fazendo o supletivo do ensino médio. Eu parei de estudar na quarta série com 13 anos, eu voltei a estudar com 19 anos, fiz o ensino fundamental, da quinta à oitava, em um ano, e o ensino médio fiz também em um ano. Naquele momento, eu estava no ensino médio. Eu disse, pastor, eu tenho dificuldade com português, porque minha infância toda foi falando gírias, enfim, eu tinha muita dificuldade, muito mais do que hoje. Eu disse para ele, pastor, eu vou terminar meus estudos, eu quero fazer um curso de português para melhorar o português, porque eu sei da importância da comunicação. Aí ele, não se preocupe, no seminário tem curso de português, lá você vai aprender o português. Aí eu, tá ok, pastor, então deixa eu terminar o ensino médio, aí vamos continuar orando por isso, para ter essa mudança para o seminário, a ida para o seminário. Só que Deus tinha outro seminário para mim. Naquela época, eu era um preso da justiça no regime aberto. Não tinha a tal de pulseira eletrônica, mas eu deveria ter, se naquela época, se fosse hoje, eu teria uma pulseira. Porque eu era um preso da justiça, eu tinha 3 processos, 2 julgados e 3 em andamento, 3 processos em aberto. Toda semana eu tinha que assinar o livro. Eu ia no órgão da justiça, eu tinha que assinar. Se eu não fosse, eu quebraria o regime e voltaria para o regime fechado. Então, isso já em 2004, já pensando em ir para o seminário, já com aquela convicção que eu tinha que me preparar no seminário, foi aí que eu tive que voltar para a prisão. Chegou um documento em minha casa, uma intimação, eu compareci ao fórum e lá eu fiquei preso. E foi a partir desse momento que começou o trabalho nos presídios. Então, antes do seminário, Deus queria me preparar. Eu fui em 2004, fiquei até 2006, fiquei 1 ano e 7 meses na pior prisão aqui do estado do Ceará. Mas foi um tempo de crescimento, foi um tempo que Deus usou para trabalhar o meu coração, que eu pude conhecer melhor o Senhor e depender da soberania dele. E, como eu disse, eu sou um ex-dependente químico. Durante esse período de 1 ano e 7 meses, eu estava na cela com vários presos. A cela era do tamanho aqui do meu escritório, 3 metros quadrados, mais ou menos. 4 homens, eles usavam droga todo dia, maconha, crack. E Deus, na sua graça, me sustentou, me preservou para que eu não caísse. Então, foi algo maravilhoso. O tempo que eu passei lá foi difícil e, ao mesmo tempo, foi maravilhoso para o meu crescimento. Eu saí do presídio, ganhei a liberdade novamente, em janeiro. Só recapitulando, eu voltei não por algum crime que eu tinha cometido, por conta do meu passado, os processos que eu cometi quando eu não conhecia Cristo. Foi por isso que eu voltei. Então, eu saí do presídio em janeiro de 2006. Em fevereiro, eu fui para o seminário para estudar missiologia. O curso que eu fiz foi um curso de teologia com ênfase em missões. Então, eu estudava no seminário e no final de semana eu visitava os presídios. Foi aí que o Ministério Resgate entre os Detentos, ele ganhou um corpo, ganhou forma, e eu fiquei sendo responsável por esse ministério, e eu envolvi outras igrejas aqui de Fortaleza, convidando jovens, convidando pastores para fazer parte dessa equipe. Então, eu fiquei de 2006 a 2011 no seminário, foram 5 anos, e durante 3 anos eu trabalhei como zelador do seminário. Eu trabalhava de 8 da manhã às 5 da tarde como zelador e de 6 até 10 da noite como estudante. Então foi um tempo bem corrido, mas foi um tempo muito bom de crescimento. Então, foi esse meu período no Cibima, estudei aqui em Fortaleza, eu não fui para o Cariri, eu decidi ficar aqui, por quê? Porque tinha um ministério nos presídios. O ministério estava crescendo
Eu estava trabalhando em 3 presídios, pessoas se envolvendo, então, se eu fosse para o Cariri, ia parar. Talvez. Eu decidi ficar aqui e servir. Aí tem uma pergunta, dentro dessa pergunta, qual a diferença de um pastor para o missionário em relação ao que ele estuda, né? É bem interessante isso. As matérias, as que eu estudei, foi também da teologia, do treinamento pastoral. Só que tinha algumas matérias específicas para missões, tais como teologia bíblica da missão, plantação de igreja, estratégia missionária, aquisição de uma nova língua, vida missionária, contextualização, estratégia de missões. Então, são matérias que no curso de teologia, no curso de pastor, não tem essas matérias. Tem a história de missões e outras relacionadas a missões, mas essas são importantíssimas. A outra que eu não mencionei, antropologia, também é muito importante, que me ajudou muito no campo transcultural a entender um pouco o povo, como o povo pensa, a cosmovisão. Isso foi uma ferramenta muito boa no campo missionário. Então, são matérias que quem quer um ministério de missões, principalmente transcultural, precisa aprender. Essas matérias que eu mencionei e outras são importantes para o trabalho de plantação de igreja e o ministério transcultural propriamente dito. Respondi? Com certeza. Nós vemos, pastor, como é difícil servir ao Senhor, né? Como nós somos tentados em nossas fraquezas e como o Senhor utiliza essas adversidades para poder forjar o nosso caráter, nos lapidar. Então, o Senhor mencionou que antes da conversão era envolvido com a criminalidade. Deus preparou o Senhor trabalhando, servindo na igreja, trabalhando como zelador. Então, Deus foi transformando o seu caráter por completo para depois do Senhor ir para o ministério, né? Ir para o seminário e posteriormente para o ministério. Eu queria saber do senhor, pastor Ronaldo, como é a sensação de ser um missionário? Como é que o senhor se sente sendo um missionário? É um prazer muito grande, eu me sinto muito feliz, é uma satisfação grande servir a Deus. Não estou sempre 100%, tem momentos de dificuldade, momentos de lutas, porém Deus, na sua graça, me encoraja, me motiva, é para isso que Ele me salvou, meu propósito é glorificar o Senhor. Então Deus me deu essa graça de trabalhar para Ele, de ser um cooperador. Então é uma satisfação muito grande, é um prazer enorme. Tenho altos e baixos, tenho lutas, tem momentos de crise, já tive, tanto trabalhando nos presídios como no Ministério Transcultural no Timor, ficamos lá por 6 anos, mas Deus, na sua graça, tem me sustentado e eu não me arrependo da decisão que eu tomei de me dedicar integralmente ao ministério, à obra do Senhor. Então é um prazer muito grande. Amém. De todo o O coração, adolescente... eu falo. De todo o coração. Amém. Um adolescente perguntou o seguinte, é uma pergunta parecida com essa anterior, a pergunta é assim, como você se sente pregando a palavra? E a segunda pergunta é embutida nessa, o que fazer para me aproximar mais de Deus? Boa pergunta. Quando eu prego a palavra, eu me sinto muito pequeno, porque nós somos limitados, somos pecadores, indignos dessa missão que Deus nos confiou. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto alegre, porque eu sei do poder que a palavra de Deus tem, o poder do Evangelho.
não só de ler no livro, mas de vivenciar o que Deus fez na minha vida. Eu prego o evangelho em obediência a Deus, sabendo que Deus pode transformar qualquer coração. Então, eu me sinto pequeno, mas ao mesmo tempo eu creio no poder transformador da palavra, que a palavra vai muito além da minha forma de colocá-la, do meu método de evangelismo, vai muito além. A palavra de Deus é poderosa. E como se aproximar mais de Deus? 3 coisas: leitura bíblica, oração e dependência constante do Senhor. Leitura é fundamental. Esse período que eu passei no campo missionário transcultural, eu confesso que me sustentou, que me fortalecia mais, era o tempo devocional, diário, de comunhão com Deus, comunhão com as Escrituras, tempo de oração e a dependência total do Senhor. Isso é um processo que nos leva a crer mais, crer na soberania de Deus, no controle de Deus e que a nossa vida está nas mãos dele. Amém. O senhor mencionou que durante a sua... Quando o senhor chegou na conclusão que era chamado por Deus para o ministério, o senhor disse que leu uma biografia de um missionário, e essa próxima pergunta é justamente sobre isso. Na sua caminhada, durante a sua preparação, o senhor teve referências, pessoas, irmãos, pastores, missionários, pessoas próximas ao Senhor que investiram no seu ministério, pessoas que te incentivaram, pessoas que o Senhor via perto da sua realidade, dizia: eu quero ser um missionário assim, eu quero ser um pastor dessa forma, eu quero ser um cristão como esse cristão. Sim, graças a Deus eu tive bons modelos aqui na nossa igreja. O meu discipulador, o pastor Tiago, ele era seminarista na época, então ele me encorajava muito, me motivava muito, e muito ativo na obra de Deus, servindo na mocidade, envolvendo os jovens. Então ele foi um exemplo. E o pastor Genuano, que vibra muito por missões, tem um coração muito voltado para glorificar Deus, para ver o evangelho se espalhando. Então, ele foi um referencial, tanto o meu discipulador, o pastor Tiago, como o pastor Genuano. Inclusive, quando eu decidi para o Timor, foi ele que fez a apresentação do campo missionário. Eu nem sabia que existia o Timor. E ele apresentou o campo, falou sobre o Timor, e na mesma noite que eu ouvi sobre o campo, eu decidi ser missionário lá, e Deus, na sua graça, nos levou para trabalhar ali por 6 anos. Então eu tive, tanto aqui na igreja como no seminário, modelos de homens que eu fui motivado, encorajado por eles. Amém, pastor. O pastor Tiago que o senhor se refere é o pastor Tiago Albuquerque? Exato. Pronto. O pastor Bruce Nichols, o senhor conhece o pastor Bruce Nichols? Conheço, há 20 anos. Amém. Pastor Bruce Nichols, ele frequenta também aqui a nossa igreja, e ele me trouxe da viagem que ele fez recentemente para Fortaleza. Ele é meu professor também no seminário daqui, no Seminário Batista Regular da Bahia. Ele me trouxe esse livro do pastor Tiago Albuquerque. Sim. O nome do livro, pessoal, para quem tiver interesse, é Alegrem-se em Cidades. Igrejas nas periferias dos grandes centros urbanos. Então, é um livro extremamente relevante para a nossa realidade. Eu creio que a maioria de nós já se perguntou a dificuldade de igrejas bíblicas, de igrejas comprometidas, de se plantarem e florescerem no meio de periferias, de bairros carentes. Então, nós vemos que é um livro de extrema importância para a preparação de um missionário, um seminarista, um pastor,
E eu creio que todo crente deveria se interessar por esse assunto, que é fundamental para o progresso da causa de Cristo Jesus. É verdade. Eu estou nesse livro aí em algum canto. Por quê? Porque ele era o meu discipulador na época e nós começamos essa igreja aqui no Edson Queiroz. E trabalhando com crianças, com a EBF, Clube Bíblico. Então, de 2002 a 2004, antes da minha volta para o presídio, eu trabalhei nessa comunidade com ele. E eu via o nascimento de uma igreja ali. Então, ele me cita em algum canto. Eu ainda não li. Estou aqui com o livro. Eu tenho aqui outros livros que eu estou lendo. Aí para depois ler esse, antes de ir para o meu novo campo missionário. Mas é um livro muito bom. Eu recomendo. Com certeza é muito edificante. Pois foi o pastor Tiago que me discipulou e foi um modelo, me encorajou muito também para entrar no ministério. E hoje ele é o pastor da igreja. Ele é o pastor aqui da nossa igreja desde 2019. Amém. Rebeca perguntou no chat, pediu para repetir o nome do livro. O nome do livro, irmãos, é Alegrem-se as Cidades. A plantação de igrejas nas periferias dos grandes centros urbanos, do pastor Tiago Albuquerque. Certo? Tem no Amazon. Já está disponível no Amazon. Maravilha. Pastor Ronaldo, a próxima pergunta. Uma pergunta de um adolescente que ocasionalmente tenha interesse para ser missionário, mas passa pelo seguinte conflito: o que fazer quando os nossos pais e familiares têm outros anseios para o nosso futuro, uma profissão de alto prestígio social e bem remunerada, enquanto nós desejamos o ministério? Às vezes o adolescente ele quer ser um missionário, quer ser um pastor de uma igreja local, mas os pais, os tios, os avós têm outros planos para ele, têm outras ambições para ele. Como é que um adolescente, um jovem, deve lidar diante dessa realidade? Essa realidade é comum, pontual? O que você acha sobre isso? Infelizmente, tem sido uma realidade comum. Os pais, eles acabam desmotivando os filhos de servirem a Deus. Como você falou, visando ambições pessoais, porque quer que o filho seja alguém na vida, né? Como se ele se tornar um pastor missionário, ele não vai ser ninguém. É lamentável. Isso vindo de descrentes é até compreensível, mas de famílias crentes é um absurdo. Porque é bíblico orar por mais obreiros. E quando a gente ora por mais obreiros, tem que começar na nossa casa. Orar por nós e por nossos filhos. Infelizmente, o egoísmo das pessoas, das famílias, querem ter o filho para si. Não criam filho para Deus, mas o filho para si, pensando em si, e como talvez não se destacou na vida, quer investir no filho para o filho ser alguém. E às vezes até pensando no futuro. O meu filho vai ter um bom emprego e vai me sustentar. É lamentável. É muito triste. Porém, o que eu aconselho os jovens que passam por esse dilema é respeitar a opinião dos pais e, se o pai for um crente, tentar mostrar que na vida há coisas boas e há coisas excelentes. Nós podemos glorificar Deus em qualquer área, qualquer trabalho, sendo este trabalho lícito. Pode ser um pedreiro, um carpinteiro, um advogado, enfim, qualquer profissão lícita. É possível viver para a glória de Deus e ser uma bênção na igreja local. Mas veja que 1 Timóteo capítulo 3 diz... 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: fiel é a palavra.
se alguém aspira o episcopado, ou seja, ser um pastor, excelente obra almeja. Ou seja, é algo excelente. Tem coisas boas na vida que podemos nos dedicar, mas tem coisas excelentes, que é a obra de Deus. Eu penso numa simples comparação. Um médico. O médico, ele tem um papel muito importante na sociedade para passar um medicamento, a pessoa está com dor, está com câncer, a cirurgia. Então, o médico tem um papel muito importante. E ele pode nos ajudar uma pessoa a viver mais 5, 10, 15 anos. Claro, o médico também é um instrumento nas mãos de Deus. E Deus usa, com certeza. Porém, ele vai ajudar a pessoa a viver um pouco mais neste mundo. Aquele que se envolve com a obra de Deus, que se dedica a viver como missionário, como pastor, ele está sendo um instrumento de Deus para ajudar as pessoas a conhecerem o Senhor e assim viverem a eternidade. E assim terem o perdão dos pecados e a vida eterna. Ou seja, eu aconselho os filhos a mostrarem para os pais que existe algo excelente, algo maravilhoso no ministério da palavra. Temos que obedecer, os jovens precisam obedecer os pais, respeitar, enquanto estão debaixo da autoridade, porém eles precisam decidir diante de Deus. E se tem um chamado de Deus, eu não acredito que seja rebeldia contra os pais, desobediência aos pais, seguir o ministério, decidir pelo ministério, porque, de certa forma, ele não vai ter paz, não vai ter aquela alegria naquela profissão que a mãe, que o pai o obrigou a seguir. Muitas vezes não por vocação, mas por pressão. E nós sabemos que muitos começam estudar uma área, vão para a universidade e acabam desistindo, porque era o pai que queria, era a mãe que queria. Então, minha mãe ficou muito feliz quando ela soube que eu decidi pelo ministério. Eu louvo a Deus porque ela era uma serva de Deus e ela ficou muito feliz quando ela soube que eu estava dedicando totalmente a minha vida ao Senhor. Então, os filhos precisam ter sabedoria, precisam respeitar a opinião, mas não podem ir contra a consciência e contra o chamado. E se é um chamado, de fato, vai ter a perseverança, vai ter a dedicação, e Deus vai dirigir tudo aquilo. Deus vai conduzir. Então, é basicamente o que eu penso. Às vezes é um processo, demora um pouco para os pais aceitarem. Enquanto os filhos estão debaixo da autoridade, tem que ter o respeito, a submissão, porém vai ter um momento de decisão, vai ter um momento de dedicação aos estudos no seminário para o ministério. Há uns 15 dias atrás, pastor, a gente teve aqui na igreja o culto dos adolescentes e a programação teve como tema vocação. Então, a gente pregou sobre vocação com base no chamado de Samuel, o profeta Samuel. Sim. E várias coisas que o senhor mencionou agora foram mencionadas durante a pregação da palavra, né? E, como o senhor mencionou muito bem, às vezes, vocação e trabalho serão coisas diferentes. A gente vê na vida do próprio apóstolo Paulo, Deus havia o chamado para o ministério, para a pregação da palavra, mas em determinados momentos do ministério, o apóstolo Paulo trabalhou como fazedor de tendas. Ele exerceu um trabalho para poder abençoar, para poder cooperar com o seu chamado, com a sua vocação do Senhor. E a próxima pergunta, pastor, é justamente sobre essa questão financeira, né? Dentre tantas situações e circunstâncias difíceis para a obra do Senhor no trabalho missionário, qual foi ou é a sua maior dificuldade em ser missionário? A sua maior dificuldade é financeira ou existem outras dificuldades maiores?
Então, eu refleti muito nessa pergunta. Graças a Deus, até hoje, Deus não deixou faltar o nosso sustento. Deus tem suprido, tem usado irmãos e igrejas para nos apoiar minha família durante todo esse tempo. Eu lembro que quando nós fomos para o Timor, o dólar, lá a moeda é o dólar americano, o dólar custava R$ 2,30. O dólar chegou a quase R$ 6 em 2015. E Deus não deixou faltar, Deus supriu. Graças a Ele, Ele providenciou tudo o que precisamos. Até hoje, Deus não tem deixado faltar. Então, a nossa dificuldade não é sustento financeiro. Eu penso que a minha maior dificuldade é conciliar o ministério e a família. Poder conciliar o tempo de ministério propriamente dito, de evangelismo, de estudos bíblicos, com o tempo com a família. Que hoje eu melhorei bastante nisso. Nós vamos errando, acertando, e Deus vai trabalhando, vai nos ensinando, usando pessoas para nos ajudar quanto a essa questão. Porque quando você entra no ministério muito empolgado, aquele ativismo saudável, porém, e às vezes acaba afetando a família. Então, essa é uma dificuldade, conciliar o cuidado com a família e o ministério da palavra. Outras dificuldades eu vivi, mas Deus nos deu a graça para aprender e crescer no meio dessas dificuldades e provas. Em relação, pastor, à distância dos outros familiares, parentes e amigos, como é isso? A gente vê lá o apóstolo Paulo finalizando a segunda carta a Timóteo, e ele finaliza a carta sozinho. Então ele está falando que lá ele só tem Lucas, e só Lucas está comigo, me traga Marcos, muito útil. Então nós vemos esse aspecto, especialmente na vida dele, que ele estava preso, mas como é lidar com isso? O pregador da palavra, distante de todos, da família, de amigos, em outro país, em outra cultura. Então, é bem interessante. A minha mãe, Deus a levou em 2010. Eu tenho 2 irmãos, na verdade eu sou mais novo, caçula, eu tenho um irmão e uma irmã, meu pai ainda é vivo, minha irmã cuida dele, e tem um laço com a família. Porém, no meu caso, Deus me preparou durante toda a minha vida, Deus usa tudo, até o nosso passado, para não ter tanto apego a coisas e a pessoas. Por exemplo, eu amo a minha família, eu visito meu pai, minha irmã, mas eu não tenho aquela dependência. Depois que eu me casei, então aí que me tornei mais independente ainda para cuidar da minha família. Ou seja, apesar da distância, 3 dias de viagem do Brasil até o Timor-Leste, apesar da cultura ser diferente, língua, da saudade, claro, eu tinha saudade da igreja, eu tinha saudade da comida brasileira, eu tinha saudade, mas aquilo não me consumia. Por quê? Talvez acontece mais com o homem, movido por alvos. Eu tinha um objetivo, eu tinha um desejo de servir ali, ver o povo transformado, conhecendo o Evangelho. Então a minha adaptação foi muito tranquila, não foi tão difícil. Porém, entretanto, para minha esposa foi mais difícil. A saudade da igreja, você ser membro de uma igreja há 18 anos e de repente não ter mais igreja no domingo, não ter mais comunhão com os irmãos, não ter mais família, e essa distância impactou ela nos primeiros meses, mas ela se adaptou. Graças a Deus, Deus nos fortaleceu como casal, como família. Outro ponto importante é que nós fomos em equipe. Então nós tínhamos uma equipe, e a equipe tinha reuniões, tinha encorajamento, apesar de não ter uma igreja ali já nascida. Uma igreja
que nós congregássemos toda semana. Nós ajudávamos no aldeia, mas era diferente. Nós íamos mais para servir ali no final de semana. Enfim, foi uma mudança grande, foi mais impactante para a Thalita, mas ela se adaptou. E outra coisa, outro detalhe importante, tem choque cultural. Muitas pessoas sofrem esse choque cultural. Alguns é mais forte em algumas pessoas, em outros não é tão traumático. Essa mudança de país, mudança de tudo, né? De alimentação, clima, tudo isso é impactante. Eu acho que até outra pergunta que foi feita, mas graças a Deus Deus nos ajudou nessa adaptação. Amém, pastor. Referente ao campo do Timor-Leste, que o senhor acabou de mencionar, qual foi a parte mais difícil na atuação com esse campo missionário? O senhor já mencionou a dificuldade com a cultura, falou do clima, falou da alimentação, mas qual foi a maior das dificuldades que o senhor enfrentou nesse campo? Então, nós ficamos 3 anos, não teve uma decisão. Só no 4º ano teve o primeiro convertido. E o que eu tinha que eu via como uma grande dificuldade que me afetava era a rejeição do evangelho. Eles não queriam nada com Deus. Eu estava pregando, ensinando, evangelizando e não tinha o desejo, não via mudanças na vida deles, o desejo de seguir a Cristo. Então isso eu via como uma dificuldade que eu tive que voltar para as Escrituras, meditar no que Deus fala sobre esse período que muitas vezes é um período, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo, é um tempo do Senhor para Ele alcançar pessoas e transformar corações. E um versículo que me encorajava muito é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então isso me encorajava. Apesar de não ver frutos, não ver pessoas se arrependendo, você vai todo empolgado, querendo plantar uma igreja, mas foi difícil. E o povo rejeitava o evangelho. Além do mais, eles eram mentirosos, faz parte da cultura, a mentira é muito comum, trapaceiros, interesseiros, são tantos adjetivos que só a graça de Deus para nos motivar a amá-los. E eu ainda faço um acréscimo, quando nós temos esse foco de glorificar a Deus, é um combustível, é o combustível melhor para continuar no campo missionário. Mas se o foco é nos resultados, você fica desmotivado. Mas se o foco é trabalhar, fazer com que Deus seja conhecido, então temos combustível para prosseguir, combustível para continuar. Respondi a pergunta? Com certeza, pastor. Recentemente, a gente estava lendo o livro do profeta Jeremias, e o senhor mencionando, eu vi o profeta Jeremias, ele pregando anos a fio, e ninguém se convertendo. E isso é um dilema que todo pregador, todo líder passa. Às vezes investindo na vida de pessoas, pregando, levando a palavra, e não vê frutos, não vê mudança, não vê transformação, não vê desejo por Deus. E o pregador, muitas vezes, acaba até se perguntando, será que o problema está comigo, está com a mensagem? Por que as pessoas não mudam? Por que as pessoas não se arrependem? Por que as pessoas não se interessam pelo Senhor? Então, esse seu testemunho é revigorador para nós. Pastor, a próxima pergunta que um adolescente fez. Veja o missionário como alguém que aprendeu a depender totalmente do Senhor. Como é esse processo? E como aqueles que não foram chamados para isso podem ser tão dependentes quanto os que confiam em Deus para fazer missões? Então, não tem segredo.
é Bíblia. É a leitura das Escrituras que produz fé no coração, tanto do descrente como do crente. É a meditação na palavra de Deus. É conhecer o Deus da Bíblia. Não tem outro segredo. O que aconteceu comigo, eu cresci nessa dependência, foi através da leitura, da meditação diária. E Deus, na sua graça, desenvolveu a minha fé. É o que desenvolvei a vossa salvação. E esse desenvolvimento é através da comunhão com Deus. É o feijão com arroz, né, do nordestino. É básico, mas se o crente não faz, ele vai ser raquítico, deficiente, não vai crescer. É a musiquinha das crianças, né? Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Não tem como. Então, essa confiança, essa dependência que aconteceu em mim foi através da leitura das Escrituras, através da prioridade, da disciplina diária de ler a Bíblia, disciplina diária de ter comunhão com Deus, de conhecer o Senhor. Então, o que eu aconselho aos jovens para desenvolverem essa dependência é ler as Escrituras, conhecer o Deus da Bíblia. E quanto mais nós conhecemos, mais nós nos aproximamos dele, mais nossa fé amadurece. Então é isso, é a leitura da palavra. Amém. Ainda falando sobre a cultura, quanto tempo, em média, um missionário leva para se adaptar a um novo campo, a uma nova cultura? Tem uma regra ou depende de cada pessoa? Isso depende. Depende de cada pessoa, porque no meu caso eu não senti o choque cultural, eu não sei o que é isso. Eu queria tanto estar ali para servir, para pregar, para aprender aquela nova língua, que não foi difícil. Apesar das dificuldades, lá tinha muita falta de energia, falta de água, muita sujeira nas ruas, enfim, uma coisa totalmente trevas. O país escuro, aquela coisa à noite. Mas não foi difícil para mim, eu aprendi a viver em dificuldades. Deus me treinou para isso. Mas eu já vi alguns missionários não se adaptarem. Eu conheci da nossa equipe uma missionária que ficou 6 meses e ela não se adaptou, ela voltou, ela saiu do campo. Foi um choque para ela. Ela começou a ter o choque cultural e a ter depressão e saiu, não ficou. Ela e o esposo, hoje eles estão em outro lugar, estão servindo a Deus, mas naquele campo ela não conseguiu ficar. Não conseguiu se adaptar. E vai ter pessoas que não vão conseguir. É interessante. Tem pessoas que não vão conseguir essa adaptação tão fácil. E tem pessoas que não conseguem mesmo viver em determinados campos. É uma realidade. Que eu tenho, por experiência, visto e aprendido com alguns casais. Lá no Timor, por exemplo, eu vi muitos casais saindo porque eles não conseguiam viver naquela cultura, com as dificuldades, com os problemas, nascimento de filhos, e acabaram deixando o campo, saindo, indo para outros lugares. É uma questão bem delicada, essa adaptação. Nós vemos, pastor, que Deus é soberano em tudo, até mesmo nesse quesito, né? Exatamente. Que o Senhor passou durante a sua vida, te forjaram, te deixaram casca-grossa para poder suportar essas adversidades, né? Então, às vezes, as pessoas saem desse campo missionário, Deus permite que elas tomem esse baque, vão para outro lugar, para em outro lugar o evangelho ser pregado. Deus usa essas situações silenciosamente para conduzir o plano. Exato. E uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui é que, na primeira vez que eu vi o testemunho do senhor, o senhor mencionou que já comeu carne de cachorro algumas vezes. Aí eu
Queria abrir essa curiosidade para o senhor contar para a gente como é que foi essa experiência. Então, a cultura timorense é a cultura asiática. O cachorro não é o melhor amigo do homem, é o melhor amigo da barriga do homem. Na Tailândia, Vietnã, Indonésia, China, é comida, cachorro é comida lá. E eu estava no meu primeiro ano, ainda aprendendo a língua, estava andando na rua da minha casa e tinha o meu vizinho lá queimando um cachorro. E eu fiquei admirado, rapaz, o que está acontecendo? Um ritual, e ele queimava e batia no cachorro com um pau. Aí eu fui perguntar, tentando, né, comunicar com ele, usando o pouco que eu sabia do tétano. Aí ele disse, não, eu estou tirando o pelo, depois eu vou tirar o couro e vou assar. E eu disse para ele, pronto, eu quero experimentar. Aí ele mandou um prato de carne de cachorro assada lá para minha casa. Aí foi uma festa, os missionários amigos da equipe foram, todo mundo comeu. Aí depois o meu vizinho, no outro mês, ele matou outro cachorro. Aí eu nem pedi, ele mandou. Ele mandou um prato com carne de cachorro. Então eu comi 2 vezes como carne de carneiro, carneiro assado. Então é parte da cultura asiática. Aqui no Brasil é crime. Lá não é crime comer um cachorro. Eu amo carneiro, então provavelmente eu vou gostar de carne de cachorro. Aqui em Fortaleza, pegaram um feirante vendendo carne de cachorro dizendo que era carneiro, porque é muito parecido. Ele estava vendendo carne de cachorro há muito tempo. Talvez você já comeu e nem sabe. Vixe! Marilene, que está aí na chamada, cuidado com essas carnes de carneiro que você compra, viu? Ok, pastor. Esse ponto da cultura alimentar é muito importante, né? Aí a próxima pergunta é sobre, continuando essa questão da cultura, né? Do povo. Até que ponto os elementos de uma cultura podem ser preservados em uma igreja? Quais os cuidados o missionário precisa ter para não impor sua cultura, usos e costumes, acreditando ser parte essencial do evangelho? Eu estou mencionando isso também, pastor, lembrando do que o senhor mencionou. O senhor disse que faz parte da cultura timorense a mentira, o engano. E como é que a gente lida com isso? É cultural? É pecado? São elementos que a gente toca, a gente não toca enquanto... Então, é antibíblico. Se a Bíblia condena, temos que apresentar o que a palavra de Deus diz. É uma questão bem ampla, complexa, que eu precisaria de mais tempo para explicar. Mas deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Não aconteceu comigo, mas com outros missionários. Um aspecto da cultura. O povo tribal, eles plantavam inhame. Descrentes colhiam inhame e faziam uma oferenda aos ancestrais, iam agradecer aos ancestrais. O missionário chegando lá, pregou o evangelho e na Bíblia tem a festa da colheita, que o povo de Deus agradece a Deus. Era um aspecto pecaminoso, era um ritual que eles faziam, agradecendo aos demônios, porém o missionário ensinou que você pode fazer isso agradecendo a Deus, e não é pecado, e Deus quer, é bíblico que você agradeça a providência dele, a chuva, o sol, é Deus que manda, é a bênção do Senhor. Então ele pegou, isso se chama na missiologia o resgate, resgatar elementos da cultura que não são pecaminosos em si. Não é pecado. Tem como resgatar alguns elementos. Há elementos que são pecaminosos, que a Bíblia condena, não tem como resgatar. Mas há elementos que é possível resgatar e mostrar biblicamente que aquilo não é pecado, que o povo, a igreja, pode adotar como prática, que não é pecado. Então, é um assunto bem complexo, porém,
o missionário precisa de muita sabedoria para não impor a cultura e causar o sincretismo religioso, porque muitas vezes o nativo ele está ouvindo aqui a mensagem e ele está concordando com a cabeça, mas o coração não está concordando. É mais uma divindade. Lá no Timor, por exemplo, eles fazem uma divisão clara. Ancestrais está no topo dos poderes espirituais, depois Igreja Católica, porque fora da igreja não há salvação, e em terceiro lugar Jesus. Jesus é como São Pedro, São Paulo e os santos da igreja, que pode me ajudar em alguma coisa. Então, quando o missionário fala de Jesus, ele tem que mostrar quem é Jesus na língua do povo, para que o povo entenda que Jesus não é mais um. E é exclusivo, ele é o único. Então, um aspecto lá do Timor, por exemplo, é que na língua teto não existe a palavra pecado. Pecado, transgressão contra Deus, quebrar a lei de Deus não existe. Então eles usam uma palavra que é sala. Sala significa errar. É qualquer erro. Você pegou uma rua errada, você está indo para a casa de um amigo, entrou numa rua errada, sala. E quando eles chamam pecado, chama de sala. Então eu tive que redefinir e usar até o termo pecado, que eles tinham até da Igreja Católica, mas explicar o que é pecado. Explicar usando as escrituras. Então eu tive que pegar um termo fora da cultura que a Bíblia usa e introduzir naquela cultura para explicar o pecado. Porque se o pecado é um erro comum, é um simples erro, não tem como entender a gravidade do pecado, a morte, que é a consequência do pecado, e enfim, o que a Bíblia fala do pecado. Então, tem que ter muita sabedoria, não podemos impor, temos que aprender, conhecer bastante a cultura e bastante o Evangelho. O missionário ele precisa ser bom de Bíblia e conhecer bastante o povo para não causar o sincretismo e nem o nominalismo. Porque é muito comum algumas culturas, os missionários foram, levaram a cultura deles e as pessoas oram, as pessoas dão dízimo, estão ali na igreja, mas são nominais, não são crentes verdadeiros. Não houve o novo nascimento. Houve uma mudança de religião, mas não houve a mudança de vida, que é o que o Evangelho propõe, um novo nascimento, a mudança de vida. Eu espero ter tentado responder essa questão. Sim, pastor, isso é muito importante, porque isso até mesmo aqui no Brasil e de igreja local para outra igreja, existem diferenças culturais de cada igreja. Às vezes tem igrejas que a leitura bíblica é feita em pé, outras a igreja é feita sentado, enfim, às vezes as pessoas, as mulheres só usam saia, em outras igrejas usam calça também, e às vezes a gente se prende a esses elementos como se esses elementos fossem o central do evangelho. Então, lidando com a outra cultura, isso é muito, muito importante a gente pensar nesse caso. A gente vê algumas vezes alguns vídeos de igrejas na África. As igrejas que são plantadas na África são muito mais dançantes, por assim dizer, do que igrejas ocidentais, né? Porque são elementos culturais da região, né? Exato. Então, pastor, uma situação hipotética. Como um missionário está no meio da floresta amazônica, celebra a ceia do Senhor para os índios convertidos, se não tiver pão e vinho ou suco de uva? Como é que se faz numa situação adversa como essa? É uma questão também bem interessante, porque o significado da ceia, os elementos são importantes, mas o significado é mais importante ainda. O memorial da ceia. Então, eu sei alguns irmãos missionários que usam o beiju, que é a tapioca,
e o açaí. O beiju representando o corpo e o açaí o sangue. E ali eles estão ceando. Eu acredito que eles estão fazendo o memorial, lembrando de Cristo, lembrando do sacrifício de Cristo. Então, eu tive uma experiência bem exótica, bem estranha, porque nós ajudávamos numa aldeia que tinha uma igreja batista, mas os irmãos lá, agricultores, pescadores, muito pobres. E um dia eu cheguei para cear, era creme crack e Coca-Cola. Creme crack e Coca-Cola. Já pensou? Pois bem, eu tomei a ceia com creme crack e Coca-Cola. A intenção dos irmãos era fazer o memorial, mas só que eles não tinham dinheiro para comprar o suco de uva. Então eles fizeram. E eu peguei e expliquei para o pastor: pastor, aqui é possível comprar o suco de uva. Então eu fui, comprei no outro domingo que tinha ceia, levei, deixei lá um estoque de suco e também um pão, porque era possível naquela cultura. Mas aquele pastor, ele tinha a motivação e ele queria fazer um memorial. E ele usou o que tinha. Usou creme crack e Coca-Cola. Foi estranho tomar Coca-Cola na ceia, mas era o contexto. Era o contexto ali. Então, entre os índios, eu vejo a importância do memorial. A importância do memorial. Eles não têm trigo para fazer pão. Não tem trigo, eles têm a macaxeira, a mandioca. E vinho, não tem como plantar um pé de uva lá na floresta amazônica. É diferente o clima. A uva é de um local, um clima frio, um clima diferente. Então, são pequenos detalhes que nós não devemos nos prender, e sim, mas no memorial, que é o sangue de Cristo. Eu não aconselho ninguém a fazer a ceia com Coca-Cola e creme crack, com certeza. Mas eu participei, foi uma experiência interessante. Amém, pastor. Como você sabe, até que ponto a sua família deve ser sacrificada em prol do seu ministério? Já que a Bíblia fala que o marido tem que ser como Cristo, até o ponto de morrer pela esposa. Como saber quem deve ser sacrificado em determinado momento? Família ou ministério? O senhor chegou a mencionar isso em uma outra pergunta. Disse sobre a dificuldade de administrar o seu tempo com o ministério e sua família. Sim. Não pode ser sacrificada. A família não pode ser sacrificada porque Deus foi quem instituiu a família e a família deve ter prioridade. Por isso, o casal precisa ter harmonia, precisa ter o mesmo objetivo. A minha esposa precisa me ajudar no ministério e eu preciso ajudar ela naquilo que ela precisa, nas necessidades dela, amando, encorajando e até servindo dentro de casa, vendo as limitações físicas dela. E aqui no meu contexto, como nós temos um filho com autismo, então nosso trabalho é grande. Eu tenho tentado ajudá-la em alguns aspectos até da nossa casa, porque ela fica sobrecarregada e eu tento aliviar esse peso dela. Lá no Timor, eu trabalhava no Logos, eu era o diretor do Logos, eu dava expediente todo dia, tinha um ministério, era bem concentrado na nossa casa e também os cuidados com Estevão. E ficou difícil, porque sugava muito o tempo. Então eu tive que pedir a graça de Deus, pedir sabedoria a Deus. E quando nós chegamos à conclusão, ela em primeiro lugar, que a nossa boa vontade e preparação para cuidar do Estevão não era o suficiente, eu vi que ia acabar com a minha família se eu insistisse a ficar num campo que não tem tratamento para o Estevão. Então foi muito difícil, foi uma decisão, uma das mais difíceis que eu tomei na vida, mas para o bem da minha família e para a glória de Deus eu decidi sair.
sabendo que Deus pode e já tem me usado em outros lugares, que o chamado que Deus fez para mim foi para um serviço, para um trabalho, e não para um lugar. O lugar é um direcionamento. Eu estava lá no Timor e eu queria ficar ali há muito tempo, mas pelas circunstâncias Deus tem nos redirecionado para servir em um outro campo. Então, algo que é muito importante é que o casal esteja de acordo. Eu sei que muitas mulheres se submetem à liderança do marido e vão para o campo em submissão ao marido. Mas é importante que a mulher também queira o ministério. Ela precisa estar participando dessa decisão. Ela precisa querer, ela precisa entender o ministério, as implicações e querer servir ali com o marido. Porque se a mulher é obrigada a fazer aquilo, vai ter dificuldades. Vai ter choque, o trabalho não vai fluir, não vai se desenvolver. Por isso, eu até escrevi aqui, até fica um conselho para os jovens. Quando eu decidi casar, eu vi que eu não tinha dom de celibato, então eu tenho que casar. O primeiro critério que eu coloquei numa menina foi ser crente. E o segundo critério é querer ser missionária. Ela tinha que ter esse alvo. Eu comecei a namorar com a Thalita depois que eu conversei com ela e ela disse que queria a obra missionária. Porque eu, vendo a história de alguns missionários, vendo as dificuldades, não, a minha esposa ela tem que ter o mesmo foco. Ela precisa ser crente e ela tem que querer servir ao Senhor. Porque senão, vai dar choque, vai ter problemas e muitos ministérios, muitas famílias voltam do campo prematuramente porque não tem essa concordância entre marido e mulher. O casal entendendo que Deus nos chamou para isso, tendo o mesmo alvo, o mesmo propósito, o mesmo foco de servir a Deus e um ajudar o outro. Eu acho que eu respondi aí essa pergunta. Bem importante mencionar, além de Efésios, que o marido deve se sacrificar pela esposa, que é uma ordem, assim como a ordem de evangelizar, essa é uma ordem bíblica. Coríntios capítulo 7, versículo 32, 1 aos Coríntios. É muito interessante quando Paulo fala do casamento, fala da mulher, do solteiro, da viúva. Ele diz algo muito importante para quem já é casado, que devemos considerar seriamente. Ele diz o seguinte: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Ou seja, o homem casado, a mulher casada, está dividido. Tem o trabalho do Senhor e tem a responsabilidade familiar. E a responsabilidade familiar tem que vir em primeiro lugar. A família não pode ser negligenciada. Porque se perder a família, perdeu o ministério e acabou com tudo. Então tem que ter o equilíbrio, a sabedoria para cuidar da família e servir ao Senhor. O que é solteiro, não. O solteiro, ele não tem essa responsabilidade, ele pode ir para um campo, trabalhar num local difícil, que não tem escola para os filhos. Enfim, depende de cada família, depende de cada situação, mas acima do ministério está a família. É algo que todo missionário sabe, mas ele pode deslizar em algum momento do ministério. Mas é importante sempre voltar a essas prioridades. Família, primeiro Deus, a glória de Deus, família, ministério, e através da família do ministério, nós servimos a Deus e glorificamos ao Senhor. Amém, pastor. Amém. Então, nós observamos a necessidade de maturidade cristã, de maturidade espiritual,
tanto na decisão de uma pessoa para que a gente possa namorar, noivar, casar, visando desde o início isso, o casamento e as implicações disso. Deus tem me chamado para ser um missionário, Deus tem me chamado para ser uma missionária. Se eu tenho sentido esse desejo no meu coração, a pessoa que eu devo buscar me relacionar deve ser uma pessoa que tem esse mesmo alvo, tem esse mesmo objetivo, esse mesmo propósito diante do Senhor. E, pastor, a gente tem passado nas últimas semanas, o mundo inteiro tem observado essa situação do Talibã, do Afeganistão, pessoas que têm sofrido, cristãos sendo perseguidos, pessoas tendo que deixar o campo missionário e morrer. Então, diante disso, nós estamos aqui numa situação hipotética para o Senhor. Se um homem aparecesse com uma arma e dissesse que você deveria renunciar a Cristo, ou ele mataria a sua família, o que você faria? Eu sei que é algo muito dramático, muito difícil, e às vezes a gente, sem viver a situação, não sabe o que faria, né? Sim. Eu tenho certeza que o senhor, diante dessa situação, ou em outras situações, deve ter se perguntado sobre isso. O que é que o senhor diria? Obrigado por me colocar em apertos. Primeiro, eu agradeço. Bem, a nossa vida é do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu não posso negar Cristo. Eu não posso. Isso é bem claro para mim. Cristo me salvou, eu pertenço ao Senhor, minha vida é dele, eu não posso negá-lo. E eu tenho que proteger minha família. São duas situações, dois pontos importantes. O meu compromisso com Deus, meu relacionamento com Deus e proteger minha família. Então, é por isso que eu treino jiu-jitsu hoje. Numa situação dessa, eu teria que partir para cima para tentar neutralizar, tomar a arma do cara e proteger minha família. Mas eu não deixaria que ele matasse a minha família. Eu reagiria. Essa é a minha resposta. Hoje, isso acontecendo, com toda certeza, eu reagiria para proteger a minha família e, se Deus quiser me livrar ou me levar, eu estou nas mãos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Galatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Exato. Hoje lá no estudo, Paty, viu? Lembra que a Raquel falou desse versículo? Eu ia tentar conversar, né, com o cara, tenha calma, não faça isso, eu ia me aproximar dele, aí eu ia dar um armlock nele, ia tomar a arma, ia desmaiar ele e chamar a polícia. Mas só Deus sabe nessas horas. Aí, pastor, o senhor iria bloquear a arma, não ia acontecer nada. Só Deus sabe, né? Situação delicada. É verdade, situação bem complicada. Ainda sobre esse assunto, pastor, nos campos missionários que você passou, já correu risco de ser preso? Já correu risco de morte por pregar o evangelho? Em algum desses campos missionários, vocês já cogitaram a criação de um possível esconderijo? Quando eu trabalhava nos presídios, era uma situação bem perigosa, porque na maioria das vezes era dentro da cela com o preso. Eu ficava dentro da cela fazendo estudo bíblico. Então, a qualquer momento eu poderia me tornar um refém, poderia ter uma rebelião. É uma situação arriscada, mas nunca aconteceu. No nosso grupo, graças a Deus, nunca aconteceu. Eu lembro de um caso que o rapaz, ele era ameaçado de morte dentro do presídio, porque ele tinha cometido abuso sexual de uma criança, e ele matou a criança, de 5 anos. Foi muito grave e uma repercussão muito grande aqui no nosso estado. Ele não podia ficar no convívio com os outros presos. Todo presídio tem a solitária.
tinha cada pátio com 15, 20, 30 homens e tinha um corredor com a solitária, com várias grades, e ele ficava lá no fundo, lá protegido para não ser morto. E nós entrávamos dentro da cela, ficávamos com ele. E às vezes eu ficava sozinho com esse homem fazendo estudo bíblico. Era uma situação perigosa, mas graças a Deus nunca houve nada. E outras ocasiões, o criminoso saía do presídio, ele me ligava e eu ia fazer uma visita. E na casa dele era um ponto de tráfico. E eu ficava ali na casa dele, a qualquer momento a polícia podia chegar ou algum inimigo dele podia chegar para eliminá-lo. E eu estou ali, eu sou uma testemunha, vou morrer também. Então, algumas situações perigosas aqui em Fortaleza, trabalhando nos presídios. Fora outras, eu trazia o cara aqui para casa, tentava conseguir um emprego, enfim. Eu corri alguns riscos. Lá no Timor, não teve uma perseguição direta. Os pais proibiram as crianças de irem para a nossa casa, de participar do estudo, e também nós tivemos dificuldades com a polícia de imigração, porque, apesar do meu visto ser de trabalho, eles sabiam que eu era missionário e eles queriam complicar. Então, tive alguns momentos discutindo com o policial, com o oficial, ele querendo colocar leis, aplicar multas que não existiam. Então, tive que recorrer ao superintendente da polícia para poder resolver essa questão, mas uma perseguição disfarçada, velada, eles queriam atrapalhar o nosso trabalho ali. Isso era nítido, era claro, mas Deus nos deu graça, eu não perdi o controle, eu tive que reivindicar, pedir para ele mostrar a lei, algumas vezes eles não tinham a lei, eles criavam na hora para nos prejudicar, para tirar proveito da situação, mas uma perseguição direta, assim como nos países muçulmanos, não experimentei ainda. Ainda, né? Realmente é uma situação muito, muito delicada. Nós vemos até onde o crente ele deve estar disposto a sofrer por Cristo Jesus. Então, o Senhor chamou você para esse ministério e Deus dá graça. Deus dá graça para que a gente possa cumprir essas exigências do Senhor, indo para presídios, enfrentando naufrágio, perseguição, como o apóstolo Paulo fala lá, passou fome, frio, nudez, perseguição, já foi apedrejado. Então, o Senhor Deus, ele dá graça, ele garante para aqueles que ele chamou. Sim. E a última pergunta, pastor, é a seguinte: como o Departamento dos Adolescentes da Igreja Batista Regular da Pituba pode se envolver na obra missionária? Teria alguma coisa que poderíamos fazer para ajudar o senhor, a sua família ou algum outro missionário? Algo muito simples, porém muitas vezes negligenciado, é a oração. A obra missionária começa com oração. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então é fundamental a oração constante para que Deus nos dê graça, coragem e perseverança no trabalho dele. E, em especial, por minha família, nós voltamos da Ilha da Madeira, dia 20 de agosto, semana passada, e o nosso alvo, conforme a graça de Deus, é avançar, partir para esse campo. É um campo também difícil, que é necessário muita perseverança. Alguns missionários já estiveram lá e acabaram desistindo por conta das dificuldades, das lutas. Então, é um campo que tem tratamento para o Estevão,
e também tem essa necessidade de pregadores, necessidade do evangelho. Só tem uma igreja batista. A igreja pequena não tem nem 40 membros. E agora, visitando a igreja durante 3 domingos, era no máximo 8 pessoas que estavam ali no culto. 8, 10 pessoas. O pastor bem sobrecarregado, ele quer muito que a igreja cresça, mas ele tem suas limitações, ele trabalha. Enfim, é um campo que tem uma grande necessidade de obreiros. É orar por minha família, para que Deus continue nos sustentando nesse alvo, e também por mais obreiros para trabalhar ali. Dizem que a Europa é um cemitério de missionários, e de fato, muitos acabam desistindo, porque é difícil, por conta de todo o contexto, tanto do catolicismo como do iluminismo, a pós-modernidade. Os jovens não estão nem aí para as coisas de Deus, para a Bíblia, completamente voltados para o secularismo. Mas foi o que eu pedi a Deus, um campo que Deus tivesse a necessidade da pregação do Evangelho e terapias, acompanhamento para o Estevão. E Deus me respondeu, foi resposta de oração, agora é prosseguir. Então, seria isso. Oração para que Deus nos mantenha focados e nos abençoe nesse novo alvo, nesse novo desafio, e mais obreiros para a Ilha da Madeira. Amém, pastor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, Amém. vemos que aquilo que o Senhor Jesus disse, que o campo é grande e os ceifeiros são poucos, continua sendo uma verdade até os dias de hoje. Então, vemos que existe essa necessidade da igreja como um todo se envolver na obra missionária, se envolver orar pelas pessoas que estão diretamente trabalhando na ponta dessa corda, investir financeiramente nos missionários, entrar em contato, dar uma mensagem de incentivo. Às vezes a pessoa está sozinha, se sentindo triste, abandonada, desamparada, não tem quem compartilhe pedidos de orações. Então é extremamente importante a igreja como um todo apoiar os missionários. É e nesse verdade. momento, meus irmãos, é o momento onde o espaço está aberto para aqueles que quiserem fazer alguma consideração, falar o que aprenderam, como foram edificados durante essa programação, tirar alguma dúvida sobre alguma questão que não foi levantada. Alguém gostaria de falar alguma coisa nesse momento? Quer falar alguma coisa, Paty? Não, eu estou observando em silêncio, assim. Pastor, a minha dúvida seria com relação à sua esposa, né? Mas o senhor acabou respondendo. Como ela aceitou esse desafio, assim, de ser esposa de um missionário, né? De ser esposa de um homem, foi chamada assim, por Deus para essa missão tão difícil, né? A gente vê. Mas aí o senhor acabou respondendo já no começo que o senhor falou que tinha uma mulher crente que aceitasse, né, esse desafio. Então, acabou respondendo e glória a Deus por isso. Ela aceitou. Graças a Deus. Amém. Mais alguém, pessoal? Pastor, eu queria lhe perguntar a respeito, né, de algumas situações que o senhor mencionou aí, como, por exemplo, o fato de lá no Timóteo não ter os recursos, né, para sua criança, o tratamento, e aí vocês precisaram tomar essa decisão difícil de deixar este campo especificamente. Em algum momento passou pela cabeça de vocês que não era esse o propósito de Deus na vida de vocês? Então, é uma boa pergunta.
crises sempre acontecem, e principalmente quando afeta os filhos, né? Quando os filhos são afetados, você sente mais o baque. Mas algo que eu tinha convicção era que Deus me chamou para servir independente do local. Que aquele local ali era naquele momento que Deus nos dirigiu para lá. Mas Ele poderia me dirigir para outro canto. Então foi difícil a decisão, porque investimos muito tempo ali, recursos, a nossa vida, nosso segundo filho nasceu lá, nós gostávamos de viver ali e tudo, mas chegou a hora de partir. Então, o que Deus fez, principalmente no meu coração, Ele trabalhou, Ele mostrou que não é o campo, mas sim o chamado para servi-lo, independente do lugar. O chamado para pregar o Evangelho, para fazer estudos, para ajudar pessoas a conhecer a Cristo. Então, Ele trabalhou no meu coração esse aspecto. Porque eu queria ficar, mas eu cheguei a um ponto de não posso mais ficar, porque meu filho precisa de assistência, precisa de acompanhamento. E isso sempre, e normalmente, cai a ficha das mulheres. As mulheres entendem mais rápido do que os homens. É mais difícil. Então, foi um processo até eu chegar a essa conclusão, que hoje eu louvo a Deus, foi uma decisão acertada, boa, para a glória de Deus, e a obra não parou. O ministério continua lá no Ultimou, o trabalho continua. Deus salvou quem Ele quis, Deus tem sustentado alguns que continuam na fé, crescendo, alguns timorenses, e Ele tem nos dirigido para um novo campo. Um campo também que tem pecadores que não conhecem a Cristo, que precisam ouvir o Evangelho. Enfim, é o direcionamento de Deus. Então, desistir, não. Mas mudar, sim. Mudar de lugar é necessário. Amém. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pessoa quer fazer alguma pergunta ao pastor Ronaldo? Se não tiver, nós agradecemos mais uma vez, pastor, pela sua disponibilidade, pelo seu cuidado, pela sua dedicação. Deus continue abençoando o Senhor, abençoando sua família, seu ministério. O Senhor continue a abençoar o povo de Deus e sendo instrumento nas mãos do Senhor lá na Ilha da Madeira também. Amém. Mateus, eu queria pedir um favor. O pastor, o meu pequeno, que eu volto e meia ele aparece aqui, não sei se vocês estão vendo, ele chama Azaf, tem 4 anos, e ele também é diagnosticado com autismo, grau severo. E aí eu queria depois trocar figurinhas com sua esposa, para a gente se ajudar, né? Compartilhar coisas, se possível. Depois você me ajuda, Mateus, aí com os contatos. Tá certo, irmão. Obrigada. Pode contar conosco. Durante os 6 anos, nós temos aprendido muito e queremos usar aquilo que Deus tem nos ensinado para encorajar famílias e irmãos que também estão nessa missão. Uma coisa que, quando o Estevão recebeu o diagnóstico, que tinha toda aquela questão, volta ou não volta para o campo, isso em 2017. Eu cheguei à seguinte conclusão, que o Estevão, ele não veio para nos tirar do ministério, mas para nos santificar. E isso tem sido uma bênção. É difícil, temos as lutas, mas Deus tem trabalhado em nós. Nossa paciência, nossa dependência, nosso amor por Ele. Então, é uma missão que Deus nos dá. Uma missão nobre, que tem suas dificuldades, mas não tem missão fácil. É um propósito de Deus para o nosso bem e para servir ao próximo.
E eu agradeço também, irmãos, pelo privilégio de poder ter esse tempo com vocês, de poder estar compartilhando o que Deus fez em minha vida, o que Ele está fazendo. A história continua. Então, tem cenas dos próximos capítulos, para a glória de Deus. Então, muito obrigado, agradeço pelas orações e pela oportunidade de ter esse Amém. tempo com os irmãos. Amém, pastor. Eu peço, pastor, que o senhor ore, e após a oração, meus irmãos, eu peço que aqueles que puderem, por favor, estejam ligando as câmeras para a gente tirar uma foto. Tá certo? Então, vamos orar. Querido Pai, louvamos o Teu nome por esse tempo, louvamos o Teu nome porque o Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, tem agido em nossas vidas. O Senhor nos alcançou, nos transformou e tem nos dado esse privilégio de trabalhar para Ti, de levar o Evangelho da graça de Deus. Eu te agradeço, Pai, porque a obra missionária é Tua e o Senhor nos dá esse privilégio de se envolver, de participar dessa obra tão maravilhosa, tão importante. Obrigado, Pai, pelos jovens da Igreja Batista Regular da Pituba, os adolescentes que participaram, que ouviram aquilo que o Senhor tem feito. Não fui eu, mas o Senhor, na Tua graça, tem agido através de mim, da minha família, e tem nos ensinado tanto a confiar, a depender, a viver o Evangelho e anunciar a Tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor desperte do meio desses jovens o interesse por Ti conhecer, e também chama, Senhor, para a obra missionária, para servir na igreja local, para servir nesse ministério tão excelente, tão especial. Que o Senhor abençoe a Igreja Batista Regular da Pituba. Continua, Pai, usando o pastor Marcos Perim para desafiar, para encorajar, para alimentar esse rebanho. E muito obrigado porque o Senhor tem usado os irmãos para se envolverem com o nosso ministério, com oração, encorajamento. Eu te louvo, Pai, que essa igreja continue crescendo com visão missionária, visando o Teu reino e a Tua glória. Em nome de Cristo que eu te oro e agradeço. Amém.